relativamente à mobilidade por doença, aquilo que nós quisermos dizer ao Ministério da Educação é que há alternativa àquilo que é proposto. O Ministério da Educação insiste na existência de situações que não são claras e de situações que eventualmente não são até, digamos, justificáveis para dar direito à mobilidade por doença, e nós insistimos na necessidade de se fazer a verificação e não de se penalizar aqueles que efetivamente precisam de ser deslocados para ou onde residem ou onde são acompanhados clinicamente. As propostas que apresentámos vão no sentido de não penalizar os colegas que não se podem deslocar, de não penalizar os colegas que não podem ter componente letiva, vão no sentido de fiscalizar as situações para permitir fazer a separação entre aquelas que devem ou não relevar para este efeito, que é o efeito da deslocação, e portanto aquilo que nós aqui trouxemos hoje foi uma alternativa ao que o Ministério da Educação teve até agora para apresentar, e que curiosamente começa a reunião por nos dizer que aquele documento que hoje nos apresentou e que a FEMPROF divulga também aqui no site é a sua última palavra, o seu último documento, e que a partir daqui poderíamos reagir, mas que não haveria alterações. Esperamos que as propostas que hoje apresentamos possam ainda permitir alterações ao documento do Ministério. Em relação à renovação dos contratos, aquilo que nós reiteramos foi que a estabilidade se consegue com o ingresso no quadro, mas mantendo o Ministério a possibilidade de renovação dos contratos, que isto não se traduza na renovação de precariedade, anos sem fio e sem ingresso no quadro. E, portanto, o que viemos foi dizer que deve haver, por um lado, devem ser eliminadas as desigualdades criadas com o facto de haver, a partir do final de abril, a possibilidade de todos os horários passarem a ser completos e anuais, mas isso não ter acontecido, ainda que a partir dessa data, para aqueles que já eram temporários e incompletos, e portanto insistimos na necessidade de completar e de tornar anuais esses horários, e também, já que o Ministério insiste em manter a renovação de contratos, nós consideramos que, então, também horários temporários que existiam e que muitos vão prolongar até 31 de agosto, possam renovar o contrato, uma vez que o que iremos ter com a solução que o Ministério da Educação encontra aqui é um problema de falta até de horários no próximo ano, e portanto quem não tiver a renovação de contratos fica numa situação mais difícil para conseguir uma colocação com um horário que tenha um número de horas aceitável e mais próximo também da sua área de residência. Não quisemos deixar hoje de lembrar o Ministério que está em incumprimento com duas leis, a Lei 46 e a Lei 47 de 2021. A Lei 46, que é uma lei que obrigava, e obriga ainda, porque não está suspensa, apesar do Ministério da Educação ou do Governo ter pedido a fiscalização da constitucionalidade, é uma lei que obriga a tomar medidas para a abertura de um concurso de vinculação extraordinário dos docentes das escolas públicas de ensino artístico especializado. Falamos da Antónia Arroio, falamos da Soares dos Reis, que ainda na semana passada estiveram em luta, precisamente lembrando a sua situação. O Ministério reconheceu que são escolas que não existe um regime específico que os abranja e que poderá vir brevemente a tomar medidas, esperemos que não sejam apenas e mais uma vez só palavras, e até, neste caso, existindo uma lei, que rapidamente ela seja cumprida. A Lei 47 é uma lei que obrigava já o ano passado, o ano escolar passado, à abertura de negociações para rever o regime de concurso. Ora, o Ministério tem vindo a falar na necessidade de rever o regime de concurso. Pela parte da FEMPROF estamos disponíveis para começar amanhã, agora que não se diga que é preciso rever os concursos, que é por causa disso que faltam professores, que os concursos não dão a resposta que é necessária às escolas, mas depois se passa o tempo a dizer isso, mas sem ir ao concreto, que é fazer essa negociação. Portanto, Lei 46, Lei 47, foi pedida a fiscalização da constitucionalidade, contudo, sem efeitos suspensivos, não se percebe porque é que continuam, então, por ser cumpridas, e também foi com insistência que hoje colocámos a necessidade de cumprir essas duas leis nesta reunião. Vamos esperar, da nossa parte, não temos grandes expectativas perante aquilo hoje que se passou, de que vamos entrar, esperemos que não seja aquilo que nos está a parecer, mas que iremos entrar num tempo diferente. Eventualmente poderá ser um tempo com reuniões, mas um tempo sem soluções, e isso é que é mau, porque não basta que haja reuniões, é verdade que não havia e que a negociação esteve bloqueada nestes últimos 3, 4 anos, mas não basta fazer reuniões, são precisas soluções, e as soluções são negociadas, também não podem ser, como nestes processos agora se verificou, soluções desenhadas pelo Ministério, que eventualmente aceita
fazer um risquito ligeiramente ao lado ou apagar uma outra ponta, mas o essencial é aquilo que eles já tinham pensado e o que os sindicatos dizem, paciência, resta-lhes dizer do seu desacordo. Isso não é negociar. Negociar é chegar a consenso. E o Ministério da Educação, neste processo que hoje aqui terminou, não fez nenhum esforço para chegar a consenso em relação às matérias que estiveram em cima da mesa.